Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff e eu sou o host e editor desse podcast. E no nosso episódio de número 9, nós falaremos um pouco sobre humor autista. Debateremos algumas questões interessantes sobre o que é humor para nós, o que nos faz rir, o que é humor para autistas no geral, e o uso da palavra autista como um termo pejorativo, sendo que algumas pessoas, alguns ditos até comediantes, na palavra comediantes, usam autista como forma de deboche, falando, por exemplo, você é meio autista, e algumas pessoas acham esse tipo de fala até engraçado, que é um pouco perigoso. E a gente vai falar sobre o que nós consideramos ser um bom e um mau humor. Lembrando que são perspectivas pessoais de cada um dos nossos integrantes. E a opinião de cada um de nós não reflete na opinião do projeto como um todo. Sigam nossas redes sociais, que estarão elencadas na descrição. Sigam a gente nas plataformas do Anchor, como Spotify e Google Podcasts, para ouvir a gente no formato podcast normal mesmo. Se possível, compartilhem. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Compartilhem, comentem, sugestões, novas ideias, críticas. Estamos abertos para qualquer tipo de comentário, certo? Agradecemos desde já por você estar aqui conosco e esperamos que vocês gostem do episódio. Até mais! Espectro, feito por autistas para o mundo. Então, gente, vamos começar? Preciso entender o tema. Sim, eu vou explicar. Então, o tema, sintetizando o nome, seria humor autista. O que isso englobaria? Basicamente, a gente debateria o que pra gente é humor, se os autistas têm um tipo de humor específico, como que a gente lida com ironias, como cada um de nós lida. Também fazer uns questionamentos de qual é o limite do humor. Por exemplo, se piadas sobre autismo envolvendo autistas, o que vocês acham sobre? Porque existem várias pessoas que usam a palavra autista como piada, como algo pejorativo, e basicamente vai ser trabalhar o humor mesmo, certo? Alguma dúvida? O que vocês acham? Eu acho que não. Então, segundo o cronograma do sorteio aqui, a primeira pessoa a falar sobre o tema seria a Aleph. Você se sente confortável? Mas assim, tem alguma pergunta assim específica para poder responder? Tá, vamos começar com uma pergunta básica. Aleph, o que te faz rir? O que te faz dar risada? Assim, quando eu tô na igreja, por exemplo, e eu tô escutando a pregação, alguma coisa assim, e eu me identifico com o que tá sendo falado. Tipo, é alguma coisa, tipo assim, que eu já pensei antes, é alguma coisa assim que eu já vivi ou que eu espero viver. Então, assim, quando eu tenho uma profunda identificação de experiência com o que está sendo falado, isso me faz cair na gargalhada. E a igreja inteira costuma rir junto comigo, porque é muito contagiante, sabe? E assim, e também quando eu estudava, quando eu estava na escola, muitas vezes os professores falavam assim, de alguma forma, que eu também achava extremamente engraçado e eu ria muito, mas também. Mas eu acho interessante, sabe? Porque tem muita coisa, tipo assim, principalmente na escola e tal, em rodinha, que as pessoas acham engraçado que eu não acho graça nenhuma. Igual eu lembro que uma vez eu tava no
cursinho, né, antes de fazer o Enem, para entrar na faculdade. E tinha uma professora substituta de português, que ela tava dando tipo uma revisão pra gente, né? E assim, durante a aula inteira eu rachava de rir. Aí ela começou a contar um monte de piadinha indecente, sabe? E eu não dava uma risada. Eu ficava só de cabeça baixa. Aí ela chamou minha atenção, virou pra mim e falou assim: olha, filho, quando ninguém tá rindo, você tá rindo. Quando todo mundo tá rindo, você não ri. Eu só virei pra ele e falei assim: eu não estou entendendo o que você está falando, mas eu sei que é coisa imoral. E mesmo se eu entendesse, eu não acho graça disso. A gente tá aqui pra estudar e não pra putaria. Eu respondi ela desse jeito. E assim, e aí acabou a risada da turma, né? Mas aí quando ela voltou a dar aula, eu continuei rindo. Porque, tipo assim, porque muitas vezes, né, o que me faz rir, resumindo, que eu acho que eu já falei demais, mas assim, o que me faz rir é quando eu sinto profunda identificação com aquilo que está sendo falado, ou da forma que algumas pessoas estão falando de alguma coisa. Então, assim, essa forma me faz rir. E basicamente é isso. Mas, tipo assim, alguma pergunta? Tá, você acha que isso, essa diferença, esse humor que a gente pode falar distinto, é resultado, culpa, entre aspas, do autismo, ou você não consegue relacionar? Olha, eu não sei dizer. Eu sei que, assim, que o fato de eu não achar engraçado coisas que sejam imorais, isso eu acredito que seja por causa do cristianismo, né? Porque tem até um salmo, né, que diz que a gente deve fugir, né, desse tipo de conversação. Algumas epístolas também falam que a gente não deve falar palavras torpes e esse tipo de coisa. Agora, sim, o fato de eu achar engraçado coisas por me identificar, talvez, porque é uma coisa, como que eu posso dizer, que muitas pessoas falam, né? Até antes mesmo de eu ser diagnosticada, muitas pessoas falam assim, que é algo inocente, infantil. Então, talvez isso possa, sim, ser característica do autismo. Mas, assim, eu não me importo muito, sabe? O que eu importo é que, tipo assim, que é uma característica minha. E que eu gosto de ser assim. Legal. E você acha que existe... Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas você acha que tem limite pro humor? Que tem um ponto onde o humor não pode atingir? Olha, assim, a Bíblia, né, que é minha regra de fé e prática, diz assim que o humor que a gente não deve praticar é aquele que denigra os outros, que deprecia os outros, que humilha os outros e aquilo que envolve coisas pecaminosas. É a única coisa que, assim, que a Bíblia condena. Fora isso, sem problema. Uhum. Eu não sei se você... E eu vou fazer essa pergunta para todo mundo. Se vocês já viram, por exemplo, em canais de YouTube ou mesmo em conversas na vida real, entre aspas, pessoas falando, tirando salma das outras, falando assim: ah, aquele cara, ou você é meio autista, em tom de deboche. O que você acha disso, Alex? O que vocês acham? Preconceito. Antes mesmo de saber que eu era autista e tal, eu já presenciei muito isso. Tinha um grupo de um jogo que eu jogava, e tinha um menino, e toda ofensa, tudo que ele fosse falar, ele usava o termo autista. Ele postava umas fotos de criança deficiente, com deficiência física ou desfigurada, e falava um monte de besteira com deficiências, com autismo. Nossa, era várias vezes eu cheguei a criticar ele, né, por não achar legal aquele tipo de postagem, não só eu, como outros, mas tem alguns humoristas que não tem muita graça, que faz stand-up também, que você tá falando. tem costume, né, de usar. Eu acho horrível.
Pode falar. Posso comentar sobre essa questão do humor, se o humor se o humor tem limite, Rafael? Claro, à vontade. Olha, eu acredito, eu já até anotei aqui para não esquecer, que tipo, tudo que você faz é possível, no sentido de não ter limite para coisa. Tipo, eu acho que nada tem limite. Tipo, nesse caso do politicamente correto, eu acho que tem que ter um pouco de empatia. Se você faz uma piada politicamente correta, eu entendo que politicamente correto é uma coisa que não é moldada, assim, tipo, não é uma coisa corretinha, sabe? É isso que eu tô dizendo, não tô falando em ofensa. Mas eu sei que, não vou fugir muito aqui, mas eu sei que existe, tipo, piadas, assim como politicamente corretas, que são ambas engraçadas, mas contanto que não perca o respeito, entendeu? Então é isso. Desculpa cortar. Perfeito. Eu, pelo menos, eu acho que tem um limite, sim. A partir do momento que você faz piadas, tipo, homofóbicas, racistas, que falem sobre depressão, ou deficiência, ou anomalia, né? Que o anomalia, eu acho que é uma pura falta de respeito. Eu acho que uma piada que envolva todos esses temas, não, para mim não é piada, sabe? Ah, sim, eu concordo, mas eu tô falando em outros, entendeu? Esses eu não concordo de forma alguma, isso não é piada, isso é desrespeito. É outra coisa que dá pra ser falado, mas isso não é piada, isso não é algo engraçado. Mas eu sei que existe, por exemplo, porque eu digo politicamente correto uma coisa que não seja moldada, sabe? Mas é isso que eu tô dizendo, só isso, entendeu? Não, porque justamente o humor, ele atinge essas áreas. E muitas das vezes as pessoas fazem piadas desse tipo e não percebem. Sim, é uma questão extremamente social. Quer falar, Cláudio? Não, só concordei. Mas, deixa eu só mudar. Eu acredito que essa questão do autismo, visto como piada, eu acho que é mais, além de uma questão social, né? É óbvio também que é uma questão das pessoas não entenderem. Tipo, existe muita, além do que a gente fala a gente falou isso no último episódio que a gente gravou, o autismo não é algo muito divulgado, sabe? Não é algo que as pessoas realmente conhecem de fato. Tipo, o Down a gente sabe. Todo mundo sabe por quê e todo mundo ama. Agora, uma criança autista é complicado, sabe? Eu acho que o autismo, ele até é divulgado, mas ele é divulgado de um parâmetro que não é pertencente a nós autistas. É um parâmetro mais dos pais e especialistas. Então, até o autismo é mostrado de uma maneira que as pessoas acham que é só aquele padrão ali, né, do autista severo e tal. Então, quando a gente que fala assim que é autista, as pessoas, eu acho que a única maneira mesmo de divulgar seria por nós mesmos, para as pessoas conseguirem entender o que é o autismo, né? Sim, totalmente. Mas eu concordo com o que você falou, mas eu acredito que eu vou falar minha sinceridade. A gente tem que lutar sobre a conscientização, sabe? A gente tem que fazer o máximo, pelo menos pra gente deixar nosso pele, sabe? Mas eu acredito que isso vai demorar muito tempo, porque as pessoas realmente não entendem, sabe? Principalmente aqui no Brasil, que as coisas realmente não são conectadas, sabe? Tipo, se nos Estados Unidos já existe um centro, entre aspas, isso existe, só você pesquisar depois. Existe um centro... Tá fazendo um barulho, Victor. Desculpa, deixa eu parar aqui. Desculpa. Parou agora? Parou. Tá, desculpa. Existe um centro de autismo, entre aspas, né? É um centro que ele fala que ajuda pessoas autistas, mas em 2009 ele
mostrou um vídeo falando que autistas são como se fosse uma doença, sabe? Tipo, sendo totalmente preconceituoso. E se isso nos Estados Unidos já é uma coisa complicada, em outros países, que existe a questão da vacina, imagine aqui no Brasil, imagine aqui lá na Arábia, onde as mulheres não são... Nem as mulheres são... nem as mulheres podem dirigir carro, essas coisas. Imagine autista, autista não pode fazer nada. Então, é complicado, sabe? É isso. E tem coisa ainda que dá pra evoluir, entendeu? Uma experiência horrível que eu tive foi quando eu estava no 5º período da faculdade e era justamente era um professor de ética e cidadania. Nossa. E a gente ia apresentar um trabalho. A gente ia apresentar um trabalho que falava sobre... O meu tema, né, era justamente preconceito racial e essas coisas. Daí só que eu não sei o que deu na cabeça daquele professor, né? Tá todo mundo se preparando para apresentar os seus trabalhos. E daí ele começou a fazer piada, né, com pessoas que têm epilepsia, né, que dão convulsão toda hora, essas coisas. E daí todo mundo lá na sala começou a rir. Nossa! Daí eu peguei, levantei, falei em alta voz e perguntei para aquele professor se ele era idiota. Se ele tinha noção do que ele estava fazendo. Aí ele disse que ele não estava falando nada demais. Daí eu peguei, arrumei minhas coisas e já ia saindo da sala, né? Porque eu não gostei mesmo daquela piada. Que não era piada. Claro. E daí ele virou pra mim e disse assim: se você sair da sala, sua equipe inteira vai ganhar 0 no trabalho. E você saiu? Eu disse pra ele assim: se você botar nota baixa na gente, eu vou te denunciar pra coordenadora. E você vai perder seu emprego. Tá certíssimo. Você fez certíssimo. E se vocês me permitem, vocês podem... pode falar, desculpa. Não, era só para concluir a história. Acabou que, graças a Deus, ficou só eu sem nota, né? Minha equipe não foi prejudicada. Foi uma troca justa. Exatamente. Mas eu saí da sala, sim, entendeu? E eu não gostei. Para mim, foi uma das piores experiências assim que eu já tive na faculdade. Nossa, esquizofrenia. E as pessoas tratam isso como... E as pessoas tratam isso como se isso fosse uma coisa normal. Tinha muito isso na época da escola, de ficarem falando sobre qualquer coisa, chamavam a pessoa de gardenal e ficava chamando de epilético e ficava simulando crises de epilepsia. Nossa, eu sempre me punhava diante disso, porque a minha mãe é epilética, né? E aquilo realmente não tinha graça nenhuma, né? E era ridículo, na verdade. É ridículo esse tipo de brincadeira. Eu acho bem sem noção. Posso fazer um comentário sobre... pode falar. Desculpa. Na verdade, sim. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, né? O pessoal ficava perguntando pra mim na escola: já tomou seu gadernal hoje? Já tomou seu gadernal hoje? Mas eu não entendia. Eu não entendia. Aí eu simplesmente respondia. Primeiro eu respondia que não sabia o que era. Aí eu cheguei em casa e perguntei o que era. Aí minha mãe falou que era um remédio para problema mental. Aí quando me perguntava isso, eu falava assim: não, esse remédio eu não tomo não. Eu só tomo remédio para problema respiratório. E o pessoal ria. E eu... Nossa, Nossa, ela virou a situação. Não. Eu ria da risada deles. Então, tipo assim, a pessoa tava rindo de mim e eu tava rindo com eles. Mas, Aleph, eu posso fazer um comentário? Nossa, o problema é que se eu fosse igual a Aleph, tipo, se eu falasse na cara assim, eu realmente não ia conseguir falar, porque eu não tenho uma definição pronta, sabe? Não porque assim, eu sou uma pessoa que
como posso explicar? Na minha mente tudo funciona bem, sabe? Eu consigo debater tudo. Mas agora, se a pessoa vem e fala uma besteira comigo, eu fico travado, entendeu? Tanto que quando eu... quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu consigo rebater. Acho que eu tenho o costume de usar, de fazer piada comigo mesmo, sobre. Não pra me menosprezar, coisa assim, mas eu consigo tirar proveito, assim, se alguém vem que alguma coisa assim, eu já. Não é bem piada, porque eu sou péssima em piada, mas eu já uso de humor pra combater aquilo, sabe? Aí eu corto a pessoa na hora. Isso é bom, isso é perfeito. Mas comigo já aconteceu várias vezes de as pessoas fazerem piadas por conta disso. Uma vez eu estava no trabalho, né? E eu estava evitando falar a palavra Asperger, porque a palavra Asperger basicamente falava sobre um cara que era nazista, se você pesquisar historicamente. Aí eu usava o transtorno de espectro autista para explicar para as pessoas. Daí, com o tempo, eu percebi que não funciona, sabe? Não tô menosprezando o termo, já vou explicar porque já vai entrar no tema. Não tô menosprezando o termo, só tô falando que as pessoas realmente não entendiam por que era transtorno de espectro autista, era a mesma, tinha um Asperger lá dentro, entendeu? Um ex-Asperger. Daí eu expliquei isso para um cara no trabalho. Depois de um tempo ele começou a falar, posso te chamar de transtornadinho? Transtornadinho? Tipo, como se eu fosse um bobão, sabe? É ridículo, ridículo. Tipo, sei lá, cara, as pessoas realmente... Cara, acho que as pessoas não vão nos entender, cara, de verdade, cara. Porque as pessoas acham que autismo é só uma pessoa que chega lá e fica na dela, sabe? É uma generalização muito grande, sendo que o autismo é muito maior que isso, então... Eles acham que o autista tá faltando uma peça no cérebro, né? É como se a gente fosse anormais. Sendo que, na verdade, todo esse teor preconceituoso vem mais dos neurotípicos de nós. E eu não sei de onde essas pessoas... Assim, às vezes eu vejo criança fazendo isso, eu fico de cara, porque, nossa, que educação essas crianças não têm. Fazer piada com umas coisas que elas nem sabem o que significa. Vai ser assim, e vai tirar elas, né? Tirar sarro das pessoas e de suas deficiências. Sabe uma coisa importante que dá para se comentar? É que, recentemente, um site em específico de streaming, plataforma, é mais direcionado ao... Enfim, é um site de streaming. Ele basicamente tirou uma palavra com o nome mongoloide. Eu não sei se vai ter problema falar aqui, não sei, mas é só num site específico. Não vai ter problema. Daí as pessoas começaram a reclamar. Pô, acontece tanta coisa ruim nesse site, os caras vão banir a palavra mongoloide. Aí eu pesquisei, eu vi a origem do termo. Mongoloide é para zoar as pessoas com síndrome de Down. E mostrar mongóis como idiotas, alguma coisa do tipo. É igual acéfalo, quando alguém chama uma pessoa de acéfalo. Acefalexia é uma doença, né? E, nossa, eu mesmo provavelmente já usei essa palavra, não sabia o que significava. E é um tema importante, né? Eu não sei se tem a ver mas por curiosidade, sim. Não tem muita informação sobre o tema, mas é uma doença, eu esqueci. Mas é isso. Eu vejo muito também usarem bipolaridade como característica, esquizofrênico, débil mental e transtornado. Nossa, é muito depreciativo, né? Nossa, total. Depois que você passa a entender e a conhecer mais sobre esse universo dos transmentais, ou você é diagnosticado com algo, você começa a perceber o quanto aquilo machuca, né? Você não tem um preparo, você entra em algum... Às vezes eu entro assim em alguma notícia, eu vou ver comentário, tenho mania de ler comentários, não sei porquê.
E tem sempre gente usando esses termos pra justificar mau caratismo, coisas assim. É ridículo, né? Sabe uma coisa interessante que dá para se entender? Eu acredito que, pelo menos é o meu posicionamento, né? A maioria não é só um neurotipo que faz piada disso. Porque se você usar lógica, autista, né? Nós autistas, nós sofremos bullying também. E pessoas que sofrem bullying têm uma tendência a reagir de uma forma parecida. E não é só isso, como se adaptar a uma questão social. Se um autista vive num ambiente onde ele sofre bullying e tudo ali envolve uma piada, grande parte envolve piada com preconceito, as pessoas desse tipo, ele vai se adaptar naquele ambiente, porque, claro, depende da pessoa, mas em geral, sabe? E é muito triste ver isso. É muito triste, de verdade. E não significa que o autista pode. Não significa que o autista pode ser uma pessoa realmente sincera, etc. Não significa que ele não pode fazer umas coisas sem querer, sabe? Eu já me peguei fazendo esse tipo de coisa sem querer. E eu me arrependo muito disso. Muito. Eu me arrependo amargamente. É a única coisa que eu quero esquecer da minha vida, sabe? Porque eu defendo que as pessoas sejam livres e que não sofram preconceitos, etc. E eu lembro disso do meu passado, sabe? De ter feito esse tipo de idiotice. Mas, enfim, é complicado, sabe? Porque a gente se pega entrando na normalidade, que as pessoas acham que é normal você fazer piada, que todo mundo é ruim, sei lá o quê, mas as pessoas não se policiam, sabe? Não olham, isso aqui é errado, tem que parar, sabe? Tem coisas assim que as pessoas não pensam, sabe? Porque é tudo no automático. Só vai, entendeu? Só vai seguindo o fluxo. Tô aprendendo bastante coisa, tô me policiando. Tipo, palavras assim, termos homofóbicos, termos assim que seja pra oprimir outra pessoa. Eu acho que tô conseguindo tirar todos eles do meu vocabulário. Mas Sim. Com certeza já usei, porque é meio estrutural, tá muitas palavras que a gente usa no decorrer da vida, ela tá estruturada no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, no nosso, né? É bem difícil se policiar, aprender sobre isso e combater também, né? Mas eu penso o seguinte... Eu sou uma pessoa bem humorada, assim, tipo, eu gosto muito de humor, eu gosto de ver andar, eu dou risada de coisas bobas, eu sou bem bobona, eu sou bem palhaça, mas pode falar, Vitor. É que eu não quero... E o que eu acho mais interessante, sabe, na Bíblia, é que quando lá nas epístolas fala para não sair da nossa boca a palavra torpe, tem muita gente que entende que palavra torpe é só palavrão, é só putaria, é só palavrão, mas não. No original, se não me engano, porque tem muito tempo que eu estudei sobre isso, tem muitos anos que eu estudei sobre isso, mas se não me engano, no original dessa palavra torpe é toda e qualquer palavra que seja inconveniente, maldosa, que diminua os outros, que humilhe os outros, não é só palavrão. E assim, tanto isso que... eu acho verdade. Tanto que FDP, não vou nem falar a palavra para Aleph, que eu vou respeitar, tanto que FDP é um xingamento, né? Um desrespeito ao parente do outro. Então, você xinga a parente do outro, você acha de boa, agora você vai falar mal de autista, enfim, é complicado. Vamos dar sequência aos nomes. Sim. Agora seria a vez da Cláudia falar. Então, vamos lá, Cláudia. Pode falar. Tem alguma pergunta ou posso falar assim? As mesmas que a Aleph falou. O que te faz rir? O que é ironia pra você? Como você lida com isso e tal? Bom, o que me faz rir às vezes é qualquer coisa. Às vezes eu começo eu sou muito imaginativa, então eu tô quieta no canto pensando, imaginando coisas e começo a rir sozinha, ter crise de riso.
Às vezes, uma piada bem boba me faz rir. Como eu disse, eu gosto de assistir stand-up. Às vezes, alguns são bem engraçados, né? E às vezes, por mais engraçado que seja, eu não consigo rir. Tipo, como se eu estivesse rindo só mentalmente. Mas, no geral, assim, eu me considero uma pessoa demorada. Quando eu era criança, eu não entendia o humor. Então, eu tinha um tio, tipo aquele tio do pavê, né? Que fazia aquelas bicocines. Era bem de ficar zoando todo mundo, principalmente as crianças. Ele fazia umas piadas comigo e eu não entendia. Então, eu chorava. E depois, com o tempo, quando alguém fazia uma piada, uma brincadeira, alguma coisa assim, eu não entendia e chorava. Aí, com o tempo, eu comecei assistindo desenhos, tipo, Pernalonga, Pica-Pau, essas coisas. Eu comecei a entender um pouco de cinismo, ironia. Aí, começando a entender o humor. E, na verdade, o que me falam muito é que eu sou uma pessoa que, quando eu tento contar uma piada, eu não consigo, realmente. Quando eu tento contar algo engraçado, uma história engraçada, eu me atrapalho toda, me enrolo. E acaba que isso acaba sendo engraçado. Ou não. E aí eu fico rindo sozinha. Mas quando espontaneamente as pessoas me acham engraçada. Até mesmo quando eu tô brava ou séria, as pessoas me acham engraçada. Tipo, já aconteceu de eu ficar muito nervosa no trabalho e falar palavrão assim baixinho pra mim mesma e a minha amiga começar a dar risada de mim e falar, ai, que fofinho, ela tá falando palavrão e não sei o quê. Então acho que as pessoas não me levam muito a sério. Mas quanto a ironia, eu consigo usar de ironia. Eu sou uma pessoa bem irônica, às vezes um pouco cínica, mas eu não entendo às vezes a ironia. Eu parei para pensar nisso esses dias, porque eu achava que eu entendia bem a ironia, mas algumas vezes eu realmente não consigo entender. Sarcasmo, assim, eu acho que é mais para debochar, né? Então, realmente eu uso e também às vezes também não entendo. Bom, o limite assim que eu acho do humor é exatamente o que a gente estava falando. Cabe o respeito, né, às outras pessoas. Por exemplo, eu vejo muito que tem stand-ups, humoristas que fazem piadas consigo mesmo. De um jeito assim que não é muito depreciativo. Às vezes eu até acho engraçado, porque eu sou um tipo de pessoa que rio muito de situações na minha vida que não tão legais. Por exemplo, quando eu tive câncer, era um momento bem complicado, triste, aquelas pessoas no hospital sempre mal e tal. E uma vez meu irmão foi me visitar e em vez de estar triste ou mal, eu estava fazendo piada de mim mesmo, daquela situação, da quimioterapia, da situação que eu tava no hospital, e ele ria, ele falava, você devia fazer um canal de stand-up. Aí, tipo, eu sou esse tipo de pessoa. Eu tento tirar o melhor possível da situação, mesmo que ela seja ruim. Mas, assim, não gosto de humor que deprecia, que menospreza as pessoas, as minorias, e que seja o tal do... geralmente as pessoas fazem humor, assim, falando que o politicamente correto tá estragando tudo, tá? Na verdade, é uma questão de justificativa para aquele... eu acho um caratismo, na verdade. Para você poder continuar zoando as pessoas e tal. E também eu acho que dá para fazer um humor leve, um humor bem legal, sem precisar desse tipo de argumentação, né? Acho que é isso. Legal. Vitor? Não, pera. Opa, Gustavo. Como eu já havia falado antes, né? Piadas que faltam com respeito com as pessoas, principalmente com a deficiência, ou a cor de pele, ou a anomalia das pessoas, né? Para mim, não é piada, eu não acho graça. Agora, geralmente o que me faz rir são, vamos dizer, coisas mesmo do dia a dia, situações inusitadas que muitas das vezes acontece com a gente, principalmente fora de casa. E às vezes eu chego em casa à noite, aí eu tô assistindo televisão do lado da minha mãe,
ou da minha sobrinha, eu começo a rir sozinho e fica todo mundo me olhando, tentando entender o que é. Aí geralmente é alguma lembrança que me veio à cabeça, né? De alguma situação engraçada. E também, como a Cláudia falou, eu costumo fazer piadas comigo mesmo. Eu, pelo menos, eu peso mais de 100 quilos, eu não tenho uma noção assim fixa de quanto eu peso exatamente, mas eu já passei dos 100. E geralmente, quando eu chego no lugar, eu tenho a sorte das pessoas me oferecerem lugar para sentar, né? E geralmente é uma cadeira de plástico. Daí eu viro para as pessoas e digo: olha, essa cadeira não me aguenta. E aí as pessoas se matam de rir, né? Poxa, ele mesmo se esculhamba e tal. Piada pra mim é isso, né? Quando você... Humor pra mim é isso, é quando você leva alegria pras pessoas, né? Até porque Jerry foi um cara que não usou politicamente correto, né? Então... Como, Vitor? Desculpa, eu não entendi. Vou dar um exemplo melhor. Até porque o Mr. Bean não usou humor idiota e ofensivo pra ser engraçado. Então tá certo o que você falou. Boa, bom exemplo. Ele é um dos maiores humoristas, né, que já teve na história. Ele, Charlie Chaplin, eles zoavam a si próprios, né? Bem lembrado. E também tem aquele tipo de humor que eu também gosto, que é um humor de protesto, ou tipo, digamos assim, um humor para que ele tá sendo engraçado, só que ao mesmo tempo ele tá ali expondo uma situação, por exemplo, o Chris Rock, que ele faz muito humor expondo o racismo de uma maneira bem ela é até educativa, mas também ela é muito engraçada. Eu gosto desse tipo de humor, para combater assim, racismo, as coisas assim, ou protestar alguma coisa, eu acho legal. Assim, eu também, né, igual a Cláudia falou, eu também gosto, às vezes, rio muito sozinha, porque às vezes eu estou imaginando as coisas na minha cabeça, ou lembrando de alguma coisa, aí eu começo a rir sozinha, sabe? Isso também acontece muito comigo. E essa questão aí, assim, que às vezes também, né, que eu acho engraçado, que tem muita página, tipo, de filosofia, de teologia, esse tipo de coisa que faz humor. Na verdade, essas páginas, elas fazem humor com pessoas e fazem humor com ideias. Mas eu só consigo achar graça de humor com ideias. Meio que igual você falou, tipo assim, meio que quase como que de protesto, mas não é exatamente de protesto. Tipo assim, tipo sarcasmo, ou ironia, ou piada com determinada ideia, mas não com a pessoa que defende essa ideia, entende? Eu sei que a diferença, ela parece, né, que parece não ter diferença, mas tem uma diferença sutil, né? Igual, por exemplo, sensacionismo, por exemplo, né, que é uma teoria teológica. Você fazer humor com essa ideia, você fazer piada com essa ideia, entendeu? Igual, do tipo assim, acusam a gente de viver de experiência, mas sensacionista vive de não experiência, entendeu? Tipo assim, você tá rindo da ideia. Você tá fazendo sarcasmo com a ideia. Agora, é completamente diferente de pegar uma pessoa real, de carne e osso, que acredita nisso, e debochar dessa pessoa. Isso eu não faço. Isso eu acho um absurdo. E assim, eu sei que tem muita página que eu sigo que faz isso, mas isso eu não apoio. Eu apoio só quando é com ideias, entende? Acho que é complicado, porque eu percebo que quando aconteceu isso comigo, e quando aconteceu isso com... Eu vi algumas pessoas rindo dessas coisas, porque infelizmente isso acontecesse comigo porque eu me deixei levar e agora me atento mais, eu percebo que essas piadas que são preconceituosas, elas são, no ponto de vista humorístico, entre aspas, muito mais engraçadas do que uma piada comum, mas eu vou explicar.
Por quê? Porque ela é uma questão muito mais, tipo, envolve muito mais o ser humano em si do que um humor, assim, sabe? Você não tem que contar uma história, você não tem que falar um contexto específico. Você faz uma piada e todo mundo se identifica porque é uma questão extinta, sabe? É uma questão de preconceito que já tá na sociedade. Aí as pessoas vão lá e rir porque, entende? Não é uma questão, tipo, não é uma questão, porque pega, por exemplo, imagine que vamos comparar com duas comidas, sei lá, o humor politicamente correto é sei lá, um cupcake, uma coisa básica, e um humor politicamente incorreto é uma pimenta, sabe? Não sei se vou conseguir explicar bem. O humor politicamente correto se come numa boa, todo mundo come numa boa, sabe? Não, melhor, vamos lá. Politicamente correto vai ser uma vodka, uma cerveja, algo viciante. O humor politicamente correto, as pessoas vão lá e... tô comendo uma boa, tô numa festa, tá de boa, o cupcake tá de boa. Agora, o humor politicamente correto, que no caso exemplifiquei com uma cerveja, as pessoas vão lá para beber bastante, para gastar, para festa. Ou seja, é muito mais... Não é um... Como posso dizer? Não é um... sabe, com maturidade, não tem maturidade. É uma questão muito mais... Como posso explicar? É uma questão muito mais... Você chega no... Não consigo explicar, mas... É uma questão muito mais de você não conseguir controlar os seus instintos, sabe? Não sei se vocês querem entender o que eu tô falando, mas é muito mais de você chegar e não ser político. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu tô um pouco agitado com isso que eu tô falando. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É bem isso que eu tô falando. É mais viciante do que algo mais sério, mais maduro, assim, entendeu? Eu gosto de humor ácido, né? Aquele tipo de humor que tem em alguns desenhos, até tipo Rick e Morty, Uma Família da Pesada, nem sei se vocês conhecem, mas os Simpsons, mais ou menos, alguns desenhos assim. Eu gosto desse tipo de humor. Mas o que você estava falando, Victor, que eu gosto desse termo politicamente correto. Não gosto muito de fazer um humor bem bom, dá pra fazer um humor ácido sem ofender. Eu acho que quando a pessoa pensa que ela precisa ofender alguém, ou o gordinho do grupo, ou a loira, e não sei o que, eu nunca achei graça. Assim, piadas de loira, essas coisas assim. Eu nunca consegui entender exatamente mesmo essa questão de estereótipo. Igual assim, eu já achei muita graça, tipo, de algumas coisas, mas eu não entendi completamente. Igual quando fala assim de piada de loira, por exemplo. Aí tá lá, tipo, tipo um labirinto e no meio, né? E uma estrada reta, assim, bem reta. Aí tá lá assim, labirinto pra loira. E assim, eu tô rindo aquilo, mas eu virei e pergunto assim, mas por que pra loira? Não pode ser pra qualquer pessoa? Aí me explica assim, é porque loira é burra. Aí eu falo assim, mas como assim loira é burra? Não, tem muita gente que é loira e não é burra, tem muita gente que é burra e não é loira. E tem muita gente que não é burro, simplesmente não é bom em determinado tipo de brincadeira. Ou seja, tipo assim, eu achei engraçado, tipo, o conteúdo, às vezes eu não consigo concordar, e muitas vezes não consegui, às vezes não consigo até hoje, entender de certa generalização que faz. Tipo, com característica física, com nacionalidade... ou com qualquer outra coisa do tipo. Não sei se conseguiu entender. Eu também não me identifico com esse tipo de... Não acho a mínima graça. Pois é. Eu acho graça de uma parte e não acho graça da outra parte. Por isso, só comentando só aquele caso que você falou, de você concordar comigo, era o meu ponto mesmo. Quando eu falei que dá para fazer humor politicamente incorreto, não disse para ser preconceituoso contra autista. Dá para você fazer
Pois é. Dá pra você fazer um humor politicamente correto, tipo, sei lá, fazendo referência, estilo da Deadpool, dá pra você ser respeitoso, sei lá. Porque o problema do humor preconceituoso, entre aspas, humor, né? É que ele passa do limite da ética, sabe? Ele passa de noção. Tipo, não é nem questão de ser. Não é nem questão de ser engraçado, sabe? É questão de você ser desrespeitoso com a outra pessoa. Então, dá pra você ser legal, sabe? Tem várias formas de fazer isso, entendeu? É isso. A respeito disso, eu acho que o humor politicamente incorreto, o humor preconceituoso é uma saída fácil que os humoristas usam, que as pessoas usam, sabe? Eles usam... É uma piada pronta. É nojento, eu acho muito repulsível, mas são piadas prontas. Vou tirar sarro de como os asiáticos falam, que eles vendem pastel, não sei o que. São piadas prontas e tem um histórico de que algumas pessoas, a grande massa, digamos assim, acham essas piadas engraçadas, mesmo que repetitivas. Então, vai um humorista na TV, vai fazer essa piada. Você vai conversar com seus numa roda de amigos, vão fazer essa piada. Então, essas piadas, esse humor incorreto, que é realmente incorreto, é fácil de tirar algumas risadas, mas daí você vai ver, é um humor de qualidade, é um humor que inteligente, sei lá, com alguma base, precisou ser pensado, ou é só uma reprodução que já fizeram milhões de vezes e infelizmente as pessoas gostam, sei lá. Mas, Rafael, eu concordo com o que você fala. E até por isso, se eu estiver interrompendo muito, fala. E até por isso que eu fiz o exemplo lá da cerveja. Porque era exatamente esse ponto que eu estava falando, só que falando de outra forma. É muito mais fácil, porque é algo muito mais instinto o preconceito em nós. Quando a gente vê algo, tipo, sei lá, que a gente... Não digo que todo mundo é racista também, né? Que a gente sabe da questão da escravidão, tudo bem. Mas quando a gente vê algo que não é do nosso feitio, geralmente algumas coisas a gente é um pouco preconceituoso, entendeu? E preconceito faz parte da história da humanidade e do ser humano. Então, quando as pessoas mostram seu preconceito pro autismo, elas realmente vão se identificar com isso e vai ser mais vicioso. Porque já tá atacando eu não sei se tá falando correto também, mas tá atacando intuitivamente a pessoa, entendeu? Isso que é complicado. É muito mais jogo manipulativo, eu acho, uma forma de dizer, do que você realmente chegar lá e fazer uma história, fazer um contexto, fazer um humor inteligente, um humor engraçado. Cara, o Jô Soares nunca precisou fazer esse tipo de humor. Eu não sei se ele... Claro, existe a questão do Capitão Gay, mas ele não fez o Capitão Gay pra satirizar, pra ser babaca, sabe? Ele fez um negócio pra ser um personagem. O humor dele é um humor de protesto, um humor político, é um humor que não demonstra que está sendo de protesto político, mas na verdade é um humor assim que é para cutucar na ferida, entendeu? Da sociedade. E parando para pensar, desculpa cortar também, mas é por isso que, tipo, se você usa o humor para uma certa forma boa, tipo no caso do Jô Soares, já que você falou que é um humor político, e não é só ele não, tipo, você pode usar o humor para atravessar as paredes do humor, sabe? E se você faz o humor de uma maneira inteligente, como protesto, além de você ser engraçado e a piada funcionar, a pessoa vai te identificar e falar, pô, esse cara é bom, ele tá fazendo humor de verdade, ele não tá sendo idiota, sabe? Mas tem gente que o humor ele é um bom meio de fazer as pessoas refletirem sobre situações, sobre acontecimentos. O humor usado corretamente, né? Usando na analogia do Vitor, que ele comparou o humor... Eu não sou muito bom com analogias, mas... Tudo bem, se quiser interpretar de outra forma, pode interpretar. Pode mudar. Tá. O humor politicamente incorreto com uma cerveja, eu acho que aí que tá uma grande questão. Não vou chamar necessariamente de problema, que daí cada um vai interpretar como quiser.
eu acho que as pessoas muitas vezes vão atrás de humor, vão atrás de um stand-up, de um clube de comédia, eles vão atrás de um bar. E no bar você quer o quê? Você quer cerveja, você quer o humor politicamente incorreto. Então, parece que não tem uma busca tão grande. Existe busca, existe gente que se interessa por um humor de mais... Não vou chamar de mais qualidade, mas... Mas humor mais inteligente. É mais inteligente, sim, porque você usar preconceito não é nada inteligente, é mais inteligente. Um humor de mais qualidade. Eu vou falar assim porque realmente é. Se você não concorda, você tá defendendo esse povo aí. Enfim. Então, eu acho que muitas vezes, como tem procura, é fácil de fazer, né? É justamente isso. As pessoas procuram cerveja, né? As pessoas gostam de beber. E muitas vezes elas não dão a chance de provar um cupcake, quando o cupcake é melhor. Não sei. Usando seu exemplo. Tudo bem. Mas dá para comparar com bastante coisa, inclusive. Eu não vou estender muito as outras comparações, mas dá para comparar, por exemplo, você pode pegar uma música mais básica, tipo, o politicamente correto é uma música dançante que todo mundo gosta. Não é? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. E a música mais... E o politicamente correto é a música clássica, entendeu? É algo muito mais elaborado, entendeu? Eu acho que o problema tá realmente nesse ponto. O problema é que a música dançante não é um problema. É legal, vamos dançar, todo mundo, perfeito. Mas agora você ofender o outro, você tirar sarro das características de uma pessoa, é um problema. Se a música dançante também fizer a mesma coisa, também vai ser um problema. Se a música, sei lá, uma ópera xingando todo mundo, vai ser ridículo da mesma forma que se uma música dançante, uma música popular fizer o mesmo. Não, só fiz uma analogia só pra entender, porque tipo, só tô fazendo uma analogia pra entender que tem coisas assim que são mais acessíveis pras pessoas, porque é mais comum assim, sabe? E tem coisas que você tem que ter um peso pra entender. Por exemplo, você vai ler Gibi da Mônica, a mesma coisa que você vai ler, sei lá, o Maquiavel, o Príncipe, sabe? Você não vai ler as duas coisas da mesma forma. Maquiavel, o Príncipe, tem que ter um conceito básico, você tem que ter uma experiência com o livro, você tem que gostar, você tem que ter um envolvimento, sabe? Agora, o Gibi da Mônica, você lê qualquer coisa, tá bom, sabe? Você lê, sei lá, você lê uma história em quadrinhos de infantil, você consegue, sabe? Agora, se você gastar um tempo para adquirir seu conhecimento literário, para conhecer vocabulário, para entender o contexto da época do Maquiavel, aí você lê o Maquiavel, aí demora muito tempo. E isso é a mesma coisa no mundo. Resumindo, o humor politicamente incorreto é o humor de massa. É um humor mais acessível, como o Rafael disse. É um humor que as pessoas estão... que elas gostam, que elas estão acostumadas. É um humor de massa. Exatamente. Mas acho que tem uma questão que eu não vou entrar muito nesse ponto para não fugir muito do assunto. Mas o humor de massa, tem coisas assim que são de massa que são até que inteligentes, sabe? Tipo, por exemplo, eu conheço um amigo que são amigos dos meus pais... ele faz humor, algumas das piadas dele são mais tipo como se fosse, sabe aquelas piadas de tiozão como que fica zoando mulher, essas coisas, mas ele faz no sentido de provocar, sabe? Tipo, ele não acredita nisso. Resumindo, existe piadas e ironia? Isso, exatamente. Existe piadas e estilos que dá para que são no mainstream comum, entre aspas. Existem coisas no mainstream que dá para você entender que são boas, sabe? Tem que diferenciar. Sim, a ironia ela é interessante, ela é provocativa. Agora o sarcasmo ele é para debochar. O deboche é esse tipo de caso, atacar diretamente nas diferenças das outras pessoas. Sim, isso é bem idiota, cara. Isso é bem idiota. Vamos dar continuidade às falas. Falta eu e o Vitor ainda. Tudo bem. Você quer começar ou eu começo, Rafael? Eu vou começar. Você já falou demais.
Tudo bem. É uma piada, tá? Tá, vamos lá. Eu concordo bastante com o que a Aleph falou bem no começo sobre não exatamente o mesmo contexto, mas eu vou pegar um pouco do que ela disse. Ela disse que ela, sei lá, em outras palavras, que o humor dela destoa um pouco do humor das outras pessoas, que ela ri de coisas que os outros não riem, e ela não acha graça no que todo mundo acha. E pra mim, é exatamente a mesma coisa, em regra geral. Por exemplo, sei lá, um filme de comédia. Alguém põe um filme de comédia que todo mundo racha o bico. Tipo, eu não acho graça nenhuma. Eu fico pensando, qual é a graça disso? Não tem graça, sei lá. Não sei. Eu vejo isso também. Exatamente. A gente ri do nada. É muito legal isso. Eu comecei com a ideia de falar sobre humor, sobre autismo com um pouco mais de humor, tentar, né? Daí eu falei, vamos ver stand-up. Eu nunca vi stand-up na minha vida. Eu já vi algumas coisas de humor e tal. Gente, eu não vi graça nenhuma. E a plateia rindo pra caramba. E eu tipo, nossa, será que eu sou burro? Sei lá, qual que é o meu problema? Porque não tem graça, sabe, pra mim. Sabe, hein, Rafael, deixa eu só comentar o porquê que eu acho que se eu estiver comentando, me avisa de muito. Mas eu percebo que essas piadas de stand-up são mais sociais, tipo, você tem que ter um contexto social. Eles falam, a mulher do meu amigo traiu sei lá o quê. Você tem que ter uma vivência disso, entendeu? Se fosse autismo... Às vezes a pessoa fala uma coisa, tipo, normal, que não tem... Tipo, igual o Vitor falou, vou pegar um exemplo. Minha esposa me traiu. Daí todo mundo começa a rachar o bico. Não tem graça, sei lá, pra mim, no meu caso. Mas enfim. Isso é bastante cegado. Você vê o iCarly da vida, George Josh, esse sitcom aí, tem essas coisas assim. Os caras chegam, mãe, cheguei em casa, você ouve aquelas risadas prontas, sabe? Tipo, no fundo, sabe? Qualquer coisa eles falam. Deixa eu falar. E antigamente eu achava, vendo, sei lá, esse tipo de série, sitcom, eu achava que era tudo meio fake, que ninguém riria daquilo. Agora eu vejo lá, vou no YouTube e coloco um comediante famoso e o povo ri de umas coisas que não... É meio chato mesmo. Eu vou comentar mesmo, mas é chato mesmo. Porque acho que é mais o senso comum, sabe? Porque eu acredito que nós autistas temos uma visão diferente das coisas e isso faz com que o humor mude, entende? E, tipo, se a gente tem uma perspectiva de vida diferente, uma visão, tudo diferente, não tudo literalmente, a gente pode não achar umas coisas engraçadas. Tipo, nesse caso, por exemplo, eu falei, né? É uma questão mais social, por isso que a gente não acha graça. Porque o stand-up, ele geralmente ele tá num bar, as pessoas estão conversando, etc. Daí as pessoas começam a... É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Eu acho que conversando com outros autistas, vendo grupos e tal, eu não fiz uma pesquisa científica, mas é uma impressão que eu tenho, é que o humor dos autistas, de alguns autistas, é mais literal, sei lá. Eu percebo que muitos autistas gostam de trocadilhos, por exemplo, com certa ironia. Eu gosto de alguns bastante, e eu vejo que bastante autistas também gostam. Não sei se vocês gostam também. Eu vou comentar o meu estilo de... Eu gosto bastante de ironia também. É verdade, só que as pessoas normalmente não entendem o meu humor, assim, quando eu tento usar, assim, tipo, uma ironia, usar de uma forma literal e tal. Aí quando eu só tô sendo eu mesmo, as pessoas ficam rindo, sei lá, mas não entendo. Posso comentar? Nossa, tô a 1000 por hora. Uma coisa que eu tô achando engraçado agora, tipo, eu não rio de umas coisas assim, básicas, sabe? Às vezes eu rio de umas coisas não só porque eu fiz uma besteira, sabe?
Mas acontece de eu rir coisas, tipo, eu fiz uma besteira enorme e me entendeu errado, ou ela sou estranha, sabe? Falei uma coisa fora de contexto e não deveria falar, e é engraçado. E se as pessoas acham engraçado isso, eu rio junto, entendeu? Tipo, tem coisa assim que eu falo que não tem nada a ver, ficou fora de contexto, é muito engraçado. Até porque já acontece de vezes que meu cérebro fica pensando várias coisas ao mesmo tempo. Eu fico pensando, e às vezes parece que eu tô conversando comigo mesmo, sabe? Tipo, eu fico pensando, tipo, é outra pessoa, sabe? Daí, já teve várias vezes que eu comecei a conversar comigo mesmo, aí chegou num caso extremamente específico, de uma coisa extremamente inusitada, específica mesmo, que eu achei super engraçado, porque eu não sei explicar, mas é muito engraçado, sabe? Eu penso numa coisa extremamente específica mesmo, sabe? E eu acho super engraçado. Também não faz o menor sentido. Então, mas eu gosto, por exemplo, eu não consigo ter uma opinião sozinha, sabe? Eu não consigo ver, por exemplo, eu não consigo ver um vídeo sem ver um react. Por quê? Porque comigo eu só consigo as piadas, os comentários, só funcionam quando eu tô vendo alguém comentando a mesma coisa, ou coisa diferente. Porque daí eu percebo, pô, é verdade, pô, mentira, entendeu? Se eu fico sozinho vendo uma coisa, eu não concordo. Agora, se eu vejo alguém comentando do lado, eu acho que perfeito pra mim, sabe? Pra mim funciona perfeitamente, entendeu? Então, é isso, sabe? Tipo, ó, eu vou mostrar um exemplo pra vocês que antes, vocês comentaram que conseguia fazer piadas de boa, e comigo, eu consigo só fazer piada. O único momento que eu consigo fazer piada é espontâneo. Literalmente espontâneo. Eu não consigo pensar numa piada. Eu já tentei forçar uma piada e não deu certo. Eu também não consigo fazer piada. Às vezes eu vejo assim, alguma coisa engraçada, aí eu quero reproduzir aquilo, sai tudo errado. Não consigo. Meu esposo tava falando antes de eu começar a live que eu tava perguntando pra ele se eu era engraçada mesmo. Aí ele falou assim que espontaneamente sim. Espontaneamente sim. Sim, claro. Ó, um exemplo que aconteceu comigo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei uma coisa engraçada, sabe? Mas foi extremamente espontâneo, saiu na hora, sabe? Eu tava na sala, aí veio um garoto, isso foi em 2016. Aí veio um amigo meu, ele veio conversar comigo e tal. Aí no final da conversa eu falei uma coisa super engraçada. Aí ele riu pra caramba. Nossa, ele riu bastante, ele achou muito engraçado. Nossa, vocês não imaginam como é que tava meu coração. Aquela sala era chata comigo, era muito chata. A galera de lá é insuportável mesmo. Eles não me entendiam e eu não me sentia bem, sabe? Era um desconforto, eu não me sentia bem. E quando eu percebi que eu consegui fazer alguém rir, que deu certo alguma coisa, eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado, que eu comecei a ter uma palpitação enorme, porque eu me senti uma euforia tão grande que eu não conseguia fazer a prova que vinha no momento seguinte, sabe? E já aconteceu, só relacionando isso, já aconteceu de eu pensar uma coisa específica e só de eu pensar já me dá uma puta palpitação, entendeu? Porque é uma coisa assim que eu gosto tanto que realmente me dá uma palpitação. E é isso. As melhores piadas que eu fiz, as que são mais verdadeiras, sabe? As que realmente, cara, eu sou uma pessoa extremamente relatable, tipo, extrovertida quando eu faço uma piada. Mas quando essas piadas funcionam, tipo, quando dá certo, eu não percebo, eu não controlo, eu não sei por que acontece, mas as pessoas se identificam tanto e dá muito certo, tipo, muito certo. E aí acontece momentos extremamente aleatórios, inclusive específicos da minha vida, sabe? Tipo, às vezes acontece em anos que eu falo uma coisa assim que é extremamente engraçada e todo mundo entende, que dá numa boa, sabe? Aí já aconteceu de pessoas falar, nossa, esse cara é foda, sei lá o quê, porque eu falei uma coisa super engraçada.
E sim, as pessoas entenderam, eu não entendi o porquê, entendeu? E tem mais alguma pergunta que você ia falar? Tô falando muito. Fala sobre ironia um pouco. Ah, Como tá, que é pra beleza. você? A ironia, olha, eu tenho uma extrema dificuldade de entender ironia. Eu consigo fazer ironia. Eu, às vezes, quando eu entendo ironia, acho que até gosto, sabe? Eu não tô conseguindo lembrar de uma coisa específica. Porque a ironia. Quando eu não, porque assim, às vezes eu não consigo entender o que tá passando por trás, entendeu? Daí não tem graça, sabe? Já aconteceu de não entender meme por causa disso, entendeu? Mas. É, é, realmente eu não consigo entender. Pra mim não funciona ironia. O que eu realmente gosto de rir é quando é uma coisa extremamente bizarra ou muito específica, sabe? É realmente isso, sabe? Não me identifico tanto com isso. É isso. Falando em meme, um meme recente que apareceu, acho que foi no meado do mês passado, né? Que até hoje eu não entendi, foi o tal da cabeleireira Leila. Se alguém me entender, me explique, porque pra mim eu não entendi nada. Ah, mas Nem esses eu. memes... Eu não sei nem o que é isso. Não sei nem de onde tiraram isso. Eu não vejo muita graça em meme. É muito difícil eu achar algum meme engraçado. Eu acho que eu gosto. Meme é bem sem graça, na verdade. Eu assisto muito desenho animado, eu gosto de desenho. E disso eu rio bastante. Coisa boba, assim, sabe? Mas eu rio. E às vezes eu. Sei lá, esses memes de internet assim, não entendo, não sei, não acho graça, não sei. Até porque tem memes que os caras tropeçam, os memes os caras batem no chão, sei lá o que. Tem meme que os caras estão brigando e eu me sinto mal com essas coisas, então é difícil, sabe? Não consigo gostar dessas coisas no mundo. Então, Esse meme, cabeleireira Leila, como que é? É um cara falando, é meio que parece um trava-língua, né? Eu acho. Acho que é isso a intenção. Porque se falar rápido, cabeleireira, Leila, cabeleireira, sei lá, uma coisa assim, mas eu não achei graça, mas é um trocadilho, acho que é um trava-língua. É uma vinheta, sabe? É uma cabeleireira que fez um comercial junto com o sobrinho dela. Só que todo mundo achou graça nisso. Eu não achei. ridículo. Será que ela chama? Peraí. Será que ela chama Leila? E ela é Deixa eu pesquisar cabeleireira. aqui. Ela é cabeleireira e tem um cabelo muito grande? Ou muito desarrumado, não sei, alguma coisa assim? Aí ficou cabeleireira e Leila, tudo junto? Será que é uma coisa assim? Acho que não, Ana. Acho que não é assim, Não, eu acho que é como se fosse cabeleireira Aleph. Só que como o nome dela é Leila, virou um trocadilho. Aí virou piada, virou engraçado. É tipo baby do Biruleibe, sabe? É tipo isso. Mas ninguém conhece esse nome. Mas enfim. É isso. Eu não gosto tanto de meme porque acho chato, mas é isso. Gente, mais alguma coisa ou podemos ir encerrando? Acho que pra mim tá tudo bem. Alguém tem alguma piada pra encerrar? Já que a gente falou de uma. Não. Alguém conhece a piada do Não Nem Eu? Essa é fácil. Alguém conhece a piada? Entendi? Alguém conhece a piada do Não e Nem Eu? Aí eu respondo não, você responde nem eu. Exatamente. Poxa, vocês não têm maldade, isso é bom. Bem piada, né? Isso é bom, vocês são inocentes no sentido de ser malvados, então isso é bom. Aproveitando o tema do episódio, eu queria divulgar, né, um canal solo que eu estou fazendo sozinho. É isso que solo significa, sobre humor e autismo. Eu busco, de uma forma diferenciada, unir os dois mundos. Falar de autismo com humor e falar de humor sendo autista. O nome do canal, que já está no ar,
já postei um vídeo. É o Manual de Sobrevivência para Autistas. Se vocês quiserem dar uma conferida, eu vou deixar o link também na descrição. É feito por mim, Rafael Felipe Zanoff. Espero que vocês gostem. Obrigado. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Spectre. Já estamos chegando ao nosso 10º episódio. Contamos com vocês, como sempre. E é uma alegria ter vocês conosco. Semana que vem, entraremos num tema muito importante, que falaremos um pouco sobre o mês de setembro, né? O movimento chamado Setembro Amarelo. E falaremos um pouco sobre a depressão e crises depressivas na perspectiva de cada um de nós. Não será, naturalmente, um episódio de debate, mas sim um episódio no qual cada um dará seu respectivo depoimento. Muito obrigado por tudo.